Olá, bem-vindo. Você está acompanhando uma série de programas que nós chamamos de Ponto a Ponto da Reforma Trabalhista, para que a gente possa entender melhor um tema tão importante para o destino do nosso país. Nós temos trazido aqui pessoas que pensam diferente, mas todas elas têm credibilidade e o respeito nosso, né, para que a gente possa entender melhor um assunto tão complexo. Quero apresentar os nossos dois convidados de hoje. Aqui ao meu lado, professora da PUC, professora de Direito do Trabalho, professora Fabiola Marques. Fabiola, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Obrigada. E aqui conosco também o advogado, doutor Eduardo Pastore. Eduardo, obrigado pela gentileza. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bom, vamos mostrar então o primeiro tema que nós gostaríamos que vocês comentassem conosco, né? Que é mais um tema da reforma trabalhista. Vamos voltar de novo a falar de terceirização da atividade fim. Ela traz ou não traz prejuízo ao trabalhador? Fabiola, sim ou não? Sim. Sim. Eduardo, sim ou não? Penso que não. Não. Fabiola, por que a terceirização traz prejuízo, na sua opinião? Porque a terceirização é uma forma de descentralização das atividades do empregador. Então, o objetivo é fazer com que eu encontre um trabalhador que realize uma determinada atividade, que não seja atividade fim do empregador, mas com mais capacidade, com mais competência, com mais desenvoltura. Com isso, o empregador não se preocuparia com outras atividades que não são aquelas principais da atividade dele. A partir do momento que você terceiriza uma atividade fim, você está afastando o empregador da própria administração da empresa. E, neste caso, não faz sentido você ter um empregador, que é o tomador dos serviços, uma empresa intermediária e o trabalhador. Eu poderia ter apenas e tão somente a ligação direta do trabalhador entre o empregador, que tem como objetivo essa atividade. Quer dizer, eu tenho uma empresa aí que, na minha opinião, estaria sobrando. Eduardo, traz prejuízo ou não traz? Eu penso que não, porque eu penso que a questão da terceirização, Heraldo, hoje está muito mais focada não no que você terceiriza, mas como que você terceiriza. Se você terceirizar precarizando, o prestador de serviço pode estar na atividade fim ou meio da contratante, que isso pouco importa, que a precarização vai acontecer. O que me parece que é mais importante assim do que a discussão da atividade fim e meio, em termos de segurança jurídica e direitos do trabalhador, é o como que você terceiriza. Nós encontramos hoje, só para citar um exemplo, a gente hoje vê empresas que terceirizam na atividade e meio, é efetivamente permitido por conta do enunciado 331 lá do TST, mas o trabalhador terceirizado, ele terceiriza a atividade e meio, mas ele come na rua em vez de comer no refeitório do contratante. Você vê, terceirizou a atividade e meio. O que me parece, a discussão aqui me parece é como que você terceiriza. O que existe são algumas terceirizações mal feitas. Isso é precarização, isso tem que ser eliminado do mercado. Agora, a terceirização bem feita é aquela que você dignifica, você traz a dignidade para os trabalhadores, paga os direitos deles, independente de você estar na atividade fim ou meio da empresa. Por isso que eu entendo que aí, no caso, não é esse, na minha opinião, não seria, eu não fico preocupado muito com a questão da atividade fim e meio, é mais como que você está terceirizando. Agora, Fabiola, nós teríamos, então, duas qualidades de trabalhador terceirizado. O de primeira classe, que é aquele que trabalha para a empresa, e o de segunda classe, que trabalha para a empresa especializada e não tem os mesmos direitos, como ele lembrou, não tem nem o mesmo refeitório. Como é que é isso? Então, na verdade, o empregado terceirizado, ele tem que ter os mesmos direitos, né? Ele tem que ter uma carteira de trabalho, ele tem que ter assinada, registrada, ele tem que ter um 13º, tem que ter férias, horas extras. O problema todo é que você está criando ou colocando mais uma pessoa jurídica nesta relação. E isso faz com que as pessoas saiam ganhando. Quer dizer, não faz sentido você, ao invés de ter um empregado diretamente, colocar mais um empregador nessa história, nesta relação, e mesmo assim você ter uma redução de custos. Quer dizer, neste caso, é óbvio que a redução de custos vai cair no salário do empregado. O empregado vai acabar recebendo menos, né? Por quê? Porque alguém vai ter que ganhar com essa história. E o objetivo é justamente esse, né? É fazer com que os empregados não percam necessariamente direitos, porque eles vão continuar tendo os mesmos direitos de todo e qualquer trabalhador, mas tenham salários menores, né? Com isso, eu vou criar, sim, duas classes de trabalhadores. E posso até ter empregados
né, hipoteticamente, executando as mesmas atividades, mas aquele que trabalha diretamente para o empregador pode ter um salário e o que trabalha por intermédio de outro tem um salário diferente, mesmo que eles executem as mesmas atividades. Eduardo, então isso existe para diminuir o salário da pessoa? Você está ganhando 10, terceirizado, você pode ganhar 5? Eu penso assim, uma empresa que terceiriza, ela vai terceirizar por algum motivo. Terceiriza por quê? Porque, primeiro, ou não faz aquela atividade que a terceirizadora faz, ou então ela busca alguém que faça uma atividade próxima dela, mas com mais produtividade. E é este motivo que leva a empresa a alguém terceirizar. Eu quero terceirizar porque esse pedaço aqui da minha atividade econômica eu não estou fazendo mais, não quero que fazer mais dentro da minha empresa. Este me parece o principal motivo. Hoje nós temos a terceirização, onde você terceirizar é mais caro do que você fazer a mesma coisa com o teu empregado. Mesmo assim, algumas empresas terceirizam. Por quê? Se o custo é maior. Por conta da produtividade. Você se terceiriza hoje, a busca da terceirização é porque eu quero ter produtividade e especialidade numa coisa que eu não quero fazer mais. Agora, lógico que eu concordo com a Fabíola, quando você não tem esses requisitos, você tem a terceirização que não é terceirização. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem muita terceirização errada. Ninguém é a favor de terceirização praticada assim. O que eu acredito que essa lei veio trazer, a 12.429 de 2017, ela veio trazer um pouco mais de segurança jurídica nesse aspecto. Proteção para os empregados terceirizados e segurança jurídica para quem contrata. Agora, Fabíola, me explica uma coisa então, lembrando aqui o que o Eduardo disse. Quer dizer, com o trabalhador terceirizado, eu aumento a minha produtividade? Não necessariamente. Em regra, o objetivo deveria ser esse mesmo, né? Você terceirizar apenas as atividades que você tem dificuldades. Quer dizer, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho uma escola. Então, o meu objetivo é a educação, é o ensino. Portanto, eu poderia terceirizar a limpeza, a segurança, a manutenção, atividades relacionadas. Agora, na minha concepção, terceirizar os educadores, terceirizar os professores, aí não faz sentido eu ter escola. Quer dizer, então, para que eu vou servir? É essa dificuldade que eu vejo. Além disso, para os trabalhadores, eu tenho, além da redução normalmente de salários, né, eu tenho uma dificuldade no momento de receber as verbas salariais e rescisórias se elas não forem cumpridas de acordo com a lei. Por quê? Porque a responsabilidade da tomadora, ou seja, de quem recebe os serviços e quem contratou, portanto, a empresa terceirizada, ela é subsidiária. Ela só vai pagar e responder pelas dívidas se a empresa interposta, se a prestadora dos serviços não pagar. Então, o empregado que não recebeu suas verbas trabalhistas ainda tem mais uma dificuldade, porque ele vai ter que promover uma reclamação trabalhista contra as duas empresas. Vai ter que primeiro cobrar da empresa terceirizada. Se essa empresa terceirizada não tiver condições de pagar, só então é que ele vai poder promover a reclamação, não, só então que ele vai poder executar a empresa tomadora dos serviços. O que vai trazer um prejuízo para ele também. Traz prejuízo ou não, Eduardo? Eu penso que a terceirização equivocada aqui na terceirização traz prejuízo não só para o trabalhador, como para a empresa que contrata, né? Agora, o que eu vejo, Heroto, é o seguinte, a questão da fraude, que existe na terceirização também, ela não é exclusividade da terceirização. Hoje, 75% das fraudes trabalhistas acontecem na relação direta entre capital-trabalho e não com terceirizada. Não é que eu não estou deixando de ver que realmente a fraude existe com a terceirizada. Agora, o que eu acredito que nós temos que fazer é entender que o processo de terceirização é um fato socioeconômico e econômico principalmente. Ou seja, as empresas não podem prescindir hoje dos terceirizados. Aqui no Brasil, é interessante isso, a Confederação Nacional da Indústria soltou um trabalho, acho que 20 dias atrás, mostrando que o Brasil é o único país do mundo que discute a questão da atividade fim e meio. O único. Os outros países do mundo, inclusive, eu estou falando aqui de Chile, Colômbia, Ásia, Oceania, Venezuela, Espanha, nenhum desses países discute a questão da terceirização sob o ponto de vista da atividade fim e meio. Por quê? O que é importante lá não é se terceiriza atividade de fim e meio, mesmo porque eu não acredito que um dono de uma escola, ele vai pegar o professor dele, que ele qualificou, e passar para um terceiro, sendo que ele tem a identidade do negócio dele lá com esse cara.
E mais do que isso, eu até entendo a seguinte situação, Heródoto. O empresário que realmente quiser terceirizar a atividade fim da empresa dele, sabe o que ele vai fazer? Vai vender a empresa. Porque o sujeito que for arriscar a terceirizar um núcleo daqueles empregados que têm conhecimento técnico, começar a passar isso para terceirizado, você pode ter certeza que ele vai perder aquilo que ele tem de mais valioso na empresa dele, que é o conhecimento dos trabalhadores. Né? Então, essas considerações que eu coloco aqui para a questão da terceirização. Eu não sabia, uma opção de coisa que você está falando, eu não sabia, por isso vocês estão aqui nos ensinando. Mas que em outros países do mundo não há essa distinção entre trabalho fim e trabalho meio. O trabalhador da atividade fim e da atividade meio. É um fenômeno brasileiro esse? Não sei dizer se exatamente é um fenômeno brasileiro, né? Mas em alguns países ainda se preocupa com essa forma de terceirização. A questão toda é justamente por que você tem uma empresa se você pode terceirizar todo mundo, né? Então, se você vai terceirizar a escola, você vai manter uma marca, né? É o que temos aí, diversas marcas que simplesmente vendem os seus produtos com o nome dela, mas a responsabilidade ainda existe. Infelizmente, a responsabilidade é só subsidiária, né? Por isso que deve haver, concordo, fiscalização do Ministério Público, Justiça e Trabalho. Por quê? Porque em todos os países do mundo, a terceirização é vista com muita resistência pelos sindicatos laborais. E tem seus motivos. Tem os seus motivos, por quê? Porque tem muita coisa errada feita através da terceirização. E aí é ruim porque você estigmatiza o Instituto, né? Igual as comissões de conciliação prévia, né? Você estigmatizou o Instituto e você não consegue mais usá-los para nada. E tem mais uma questão que acho que é importante, né? O fato de você terceirizar não afasta a existência do vínculo empregatício diretamente com o tomador. Porque quando se tem uma terceirização, essa terceirização significa que eu não tenho nem pessoalidade, nem subordinação direta com o tomador de serviços. Isso, na prática, é muito complicado em se tratando principalmente de uma atividade fim. Então, ao contrário de resolver diversos problemas, acredito que essa forma de terceirização vai acabar ainda sendo com mais frequência ser discutida na Justiça do Trabalho. E hoje, se nós temos aí um grande número, parece que 80% das ações trabalhistas, elas têm como discussão a questão da terceirização. Eu acho que nós vamos ter ainda um número maior. Porque, comprovada a relação direta entre o trabalhador terceiro e o tomador de serviços, a pessoalidade e essa subordinação, ele vai poder pleitear o vínculo diretamente com o empregador, que, na verdade, é o tomador de serviços. Esses são critérios objetivos para você se afastar da terceirização ilícita mesmo. Você hoje tem uma permissão no Tribunal Superior do Trabalho para terceirizar a atividade em meio, mas se você terceirizar de uma maneira inadequada até a sua atividade em meio, você pode ter o vínculo de emprego declarado diretamente com o contratante. É lógico que aí a terceirização tem que ser vista do ponto de vista jurídico, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, econômico, mas principalmente, Heródoto, eu sinto assim que a deficiência das empresas não está a entender muito a questão jurídica. Sabe onde eu percebo que as empresas pecam na questão da terceirização? É na hora que você vai olhar para a gestão de contratos terceirizados, que é o que você muito bem coloca aqui. Me parece que as empresas têm a dificuldade, contratam terceirizado e abandonam e não se preocupam com mais nada. Então, esse problema não é jurídico. Aliás, eu digo sempre isso, Heródoto, 80% dos problemas jurídicos trabalhistas de uma empresa não são problemas jurídicos, são problemas de gestão. Mais especificamente de gestão de pessoas. É que se transforma num problema jurídico depois. E na terceirização você encontra muito isso, uma má gestão dos contratos, e aí você macula a terceirização. O que você tem que fazer é tomar conta nesse preventivo, talvez para você poder fazer uma terceirização boa e saudável. Né? Bom, eu queria então agradecer mais uma vez a gentileza dos dois. Obrigado, Fabiola. Obrigado. Olha, tenho certeza então que nós estamos saindo daqui desse programa melhor do que nós entramos, porque nós temos aqui duas pessoas de credibilidade, a professora Fabiola Marques, o doutor Eduardo Pastore, não é? Debatendo para que a gente possa entender assuntos importantes relativos à chamada grande reforma trabalhista. A gente está dividindo em pontos, por isso o programa chama a Reforma Ponto a Ponto. E eu gostaria de convidar você para acompanhar toda a série. Nós estamos fazendo um total de 10 programas, com 10 pontos diferentes e com pessoas que certamente explicam melhor, né, para a gente poder entender também melhor. Até a próxima, obrigado pela sua audiência.